Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você sobre as farinhas low carb. Muitas pessoas hoje em dia vêm buscando uma alimentação com menos carboidratos e me falam muito nos comentários dos meus outros vídeos: Patrícia, dá mais opções de farinhas low carb para eu preparar as coisas que eu tô acostumada a fazer, pão, bolo, biscoito, eu vou ter que abrir mão de tudo isso na low carb? Não vai, desde que você use as farinhas certas. Eu vou te explicar agora quais são elas. Fica comigo até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Se você conhece alguém que está fazendo dieta low carb, diminuindo a quantidade de carboidratos dia a dia, dieta cetogênica, que é diabético e precisa controlar a quantidade de carboidratos ingerida, compartilha esse vídeo, vamos juntos aumentar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Aproveita, vai lá no Instagram e me segue também, @nutricionista_Patrícia_Leite. Então, gente, muitas pessoas falam pra mim: Patrícia, dá mais opções, fala um pouquinho das diferenças das farinhas low carb, que tem algumas opções diferentes, né? Existem algumas variedades, eu vou falar mais delas pra você aqui agora. E muitas pessoas me falam, esse é um primeiro ponto muito importante para falar no começo. Dá para substituir qualquer farinha dessas low carb nas preparações que a gente normalmente já usa farinha de trigo? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, você tem que fazer uma certa adaptação com relação à proporção que você utiliza, a quantidade de ovo, proporção de outras farinhas, porque algumas farinhas, por exemplo, absorvem mais água, como é o caso da farinha de coco. Eu vou falar mais disso pra você depois, agora aqui com mais calma. Mas a primeira dica que eu já te dou é: pra você começar a entrar nesse mundo de confeitaria low carb ou de panificação low carb, enfim, quando você quiser começar a fazer preparações com farinhas low carb, a primeira grande dica que eu te dou é: busca receitas que já são naturalmente preparadas com essas farinhas, porque as pessoas já levaram um certo tempo adaptando e chegando na proporção correta e vai ficar realmente gostoso. Eu vou começar falando aqui agora de algumas farinhas low carb que você pode adquirir aí para ter sempre na sua despensa. Primeira opção dessa nossa gama de farinhas low carb é a farinha de amêndoas. Gente, a farinha de amêndoas nada mais é do que você pegar a amêndoa mesmo. Você pode descascar ou não, dependendo da preparação. As pessoas usam ela descascada, sem aquela casquinha marronzinha, né, por fora, que eu digo aquela pele, no caso, porque sem a casca, óbvio que vai estar sem. E você triturar no processador, no mixer, ou você compra pronta. Quando você compra pronta, normalmente o custo é mais alto. Então, se você tiver a opção de comprar a farinha, a amêndoa, e produzir a sua própria farinha em casa conforme você precise, vai ser mais em conta para você. Essa farinha de amêndoa, em uma porção de 30 gramas, tem mais ou menos 160 calorias, com 6 gramas de carboidrato somente e 3 gramas de fibra. Então, na verdade, de carboidrato líquido, você vai ter somente 3 gramas, o que acaba sendo uma opção bem interessante. Um detalhe que eu quero te passar, se você não está muito acostumado com essa questão de contabilizar gramas dos alimentos, é que essa porção que eu falei, mais ou menos de 30 gramas, equivale a 2 colheres de sopa bem cheias. Mas, claro que se você começar a fazer biscoito, bolo, essas preparações mais de culinária mesmo, de confeitaria, né, digamos assim, é sempre interessante que você tenha uma balança, porque a balança ajuda muito você a não desperdiçar, a você fazer tudo certinho e no final dá tudo certo. Porque uma questão da confeitaria é essa, né? Você bota no forno, depois não tem como consertar. É diferente da comida que você faz ali na boca do fogão, que dá pra botar mais sal, mais pimenta, enfim. No caso da confeitaria, você mistura tudo e bota no forno. Então é interessante que seja bem preciso. Se você puder, compra uma balança de cozinha. Elas são super baratinhas e acaba sendo um investimento bem legal. Claro que a farinha de amêndoas é uma farinha mais cara, eu sei disso. Então vou te passar outras opções de farinha low carb mais em conta para você botar aí na sua despensa. Outra opção é a farinha de coco. A farinha de coco é uma farinha mais acessível do ponto de vista econômico, mas toma cuidado porque alguns fabricantes tendem a colocar açúcar. Então, quando você for comprar, tem certeza sempre de que você está comprando uma sem açúcar. Esse é um ponto super importante. Ela também, às vezes, pode deixar um paladar um pouco forte de coco na sua preparação. Então, dependendo se é uma preparação salgada, talvez não seja tão neutra como a farinha de amêndoas é, mas compensa muito pela questão
da parte de custo mesmo, do valor dela. Então, em muitos casos, pode ser uma opção legal para o dia a dia. Ela é uma farinha mais seca, então ela puxa mais umidade. Normalmente, as preparações com farinha de coco levam mais ovos, manteiga ou óleo de coco mesmo, para poderem dar essa amolecida, essa umidade, porque ela acaba puxando muito isso. Então, toma cuidado com essas questões. Usa sempre uma receita que já tenha utilizado antes farinha de coco, que ela seja originalmente feita com farinha de coco, para garantir que vai ficar tudo gostoso, tudo certinho. Mais ou menos em uma porção de 30 gramas, né? Comparando a mesma quantidade que a gente comparou a farinha de amêndoas, nessa mesma porção de 30 gramas a gente tem praticamente 150 calorias, por volta de 2 gramas de carboidrato, sendo que esses 2 gramas são todos de fibra, praticamente fibra. Então, é como se disse carboidrato líquido fosse realmente zero, uma ótima opção low carb para você. Outra opção que é bem acessível do ponto de vista econômico é a farinha de linhaça. A farinha de linhaça pode deixar para algumas preparações um saborzinho residual um pouco amargo. Algumas pessoas reclamam, mas outras se adaptam super bem porque acham que o custo-benefício dela, por realmente ser tão mais barato, tão mais em conta, vale muito a pena. Sem contar que ela contém naturalmente precursores de ômega 3, é uma opção super saudável, uma ótima forma de você acrescentar gorduras muito boas em sua alimentação. E sem contar que também, se você pegar a farinha de linhaça, uma colher de sopa dela e colocar 3 colheres de sopa de água, você vai hidratar essa farinha. E essa preparação que eu falei de uma colher de sopa de farinha de linhaça para 3 colheres de sopa de água, substitui inclusive um ovo, porque depois ela gelifica, emulsiona. Então, até para quem é vegano, acaba sendo uma opção super interessante para você conseguir fazer a sua low carb. A farinha de linhaça, com relação à caloria, nessa porção de 30 gramas tem mais ou menos 160 e poucas calorias, sendo que a quantidade de carboidrato dela é super baixa também. Com relação à quantidade de fibras e carboidratos, nessa mesma porção, a gente tem aproximadamente 9 gramas de carboidrato e 8 gramas de fibra, o que dá um total de 1 grama só de carboidrato líquido, mais ou menos nessa porção de 30 gramas, então acaba sendo uma opção super interessante. Outro detalhe super importante para te falar com relação a essa farinha de linhaça é que ela oxida muito fácil, muito rápido, então ela acaba perdendo essas propriedades com relação a conter ômega 3 de uma forma relativamente rápida, e também pode ficar com aquele aspecto meio rançoso, porque essa gordura, na verdade, vai oxidar, vai ficar não muito palatável, não vai ficar muito gostoso. Então, a dica que eu te dou: compra a linhaça em semente e bate na hora de utilizar em farinha, porque você vai garantir ter um grande aporte de ômega 3 na sua refeição. Outras opções interessantes é quando você pega algumas dessas super sementes que a gente consome no dia a dia e bate no processador até formar uma farinha. Quais são essas sementes? Pode ser a chia, pode ser a semente de abóbora, a semente de girassol. Eu tenho até vídeo aqui no canal falando mais sobre os benefícios de todas essas sementes, enfim. Vou deixar os vídeos sobre os benefícios desses alimentos aqui embaixo na descrição, se você quiser saber mais sobre eles. E também outros vídeos que eu tenho mais falando sobre low carb, receitas, enfim, outros detalhes que podem te ajudar. Mas essas super sementes também podem ser utilizadas principalmente por pessoas que podem ter algum tipo de alergia. Por exemplo, a amêndoa. Tem pessoas que têm alergia realmente a frutos secos, oleaginosas, então acabam utilizando essas sementes de uma forma muito interessante. Ou pessoas que não querem usar linhaça ou coco pela questão do paladar, né? Porque, como eu te falei, o coco pode puxar um paladar muito doce, a linhaça é um paladar um pouco amargo. Então, essas farinhas dessas sementes acabam tendo um paladar mais neutro e tem a quantidade de calorias, fibras e carboidrato bem semelhante à farinha de amêndoas. Mais uma vez, cuidado quando você for utilizar, porque como elas têm uma grande quantidade de gordura por porção, elas também podem ficar rançosas se você comprar prontas e deixar aberta há muito tempo, e podem perder parte, né? Podem oxidar parte dessa gordura boa e perder parte dessas propriedades benéficas. Então, pensa sempre em bater na hora no seu processador, no seu liquidificador, no seu mixer, para fazer a farinha na hora de usar.
e aí não ter problema com relação a isso. Outra opção que também é utilizada por algumas pessoas é o psyllium. O psyllium não é especificamente uma farinha, mas ele pode ser utilizado em algumas preparações em conjunto, de repente, com a farinha de amêndoa, a farinha de coco, alguma dessas outras farinhas de sementes que eu falei, para em conjunto servir para dar mais consistência à massa, atrair mais água e aumentar a quantidade de fibras. E é muito bom especificamente para quem sofre muito de constipação intestinal. Algumas pessoas começam a fazer low carb, trancam o intestino, não conseguem evacuar, então adicionar psyllium em algumas dessas suas preparações pode ser bem interessante. Se você se animou para começar a usar essas farinhas low carb no seu dia a dia, mas está sem ideia de receita, não se preocupa, aqui embaixo na descrição eu vou botar uma lista de vídeos de receitas low carb que eu já preparei aqui com passo a passo, explicando o porquê dos ingredientes, onde eu uso farinha de coco, farinha de amêndoas, farinha de linhaça, vários tipos de preparação doce e salgada diferentes para de repente te inspirar e você conseguir sair do zero. E você costuma usar farinha low carb no seu dia a dia? Qual dessas você mais usa? Será que você usa alguma outra que eu não falei aqui no vídeo? Bota pra mim aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar ler o seu comentário aqui. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai se beneficiar dessas informações. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, eu e você, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Falando em ajudar em corrente do bem, me ajuda também, curtir o vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho aqui, eu tenho vídeo novo todos os dias sobre benefícios dos alimentos, dicas para emagrecer, o que engorda, o que emagrece, dicas para condições de saúde como diabetes, por exemplo. Eu sei que você não vai querer perder, então não perde essa chance agora. E se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá e me segue, @nutricionista Patrícia Leite, o mesmo nome aqui do canal, não tem como se confundir. Até a próxima, tchau, tchau!